Lech Lechá, vá por ti. Está indicado na Haftará daquele a quem Deus chamou do Oriente. Daquele que foi chamado do Oriente. A quem Deus o considera amigo. Amigo de Deus. Eu não sei quantos de nós somos capazes de definir os amigos e escolher os melhores dele. Mas o que ajuda a definir quem são os melhores amigos são exatamente os que estão do seu lado em momentos difíceis, ou até que nos suportem de forma intransigente. Essas experiências podem definir as amizades em graus de importância. Podemos ter, como diz Roberto Carlos, 1 milhão de amigos. Mas entre 1 milhão de amigos nós podemos definir o grau de importância que temos com cada um. E o que define isso são as relações, exatamente. E essas relações que nós definimos e classificamos essas amizades vai ser exatamente no grau de dificuldade, de confiança, de riscos. Quando você convida alguém Quando você convida um dos seus amigos para uma determinada missão, aí você começa a classificá-los. Para um churrasco, para uma grande festa. Mas Abraham, ele foi testado por Deus em situações muito difíceis. É como se Hashem falasse assim: Abraham, seja meu amigo, mas eu vou ferrar você 10 vezes. Vá para o lugar que eu te mostrarei. Entra no Egito. Vá entre os filisteus. Leva o teu sobrinho. Separa a briga. Vá resgatar o teu sobrinho. Vá guerrear. Em todas essas situações, Abraham ele foi experimentado. Então as amizades, todas as amizades que nós temos, nós não vamos submeter ninguém a teste, obviamente, que a Hashem não permita, mas as circunstâncias da nossa vida, sim, elas vão classificar todas as amizades que nós temos. Daquele que você pede dinheiro emprestado, ele te empresta. Antes de que você pague, você pede de novo. Não é um teste? É ou não é? Aquele que você liga às 4 da manhã para ir te socorrer na rua com o teu carro quebrado. Então as circunstâncias, elas vão definindo essas amizades das pessoas que estão do seu lado exatamente nesses momentos difíceis, duro. Quando você está doente, quando você está perseguido, quando você está falido. Então, são essas circunstâncias que vão testar 1 milhão de amigos e definir a importância que cada um deles tem. Então, Abraham, ele é provado a partir da opinião do profeta Isaías como aquele que é o amigo de Deus. Quem é que precisou de um amigo nos momentos difíceis? Não foi Abraham, mas Deus precisou escolher dentre os homens um amigo que o desejasse acima das circunstâncias. Saia da tua zona de conforto. Ele saiu.
com 318 funcionários. Saiu de uma capital em desenvolvimento. E aí, a fome, a perseguição, por 2 vezes temeu perder a sua esposa ou perder a própria vida. O sobrinho Lot, que levou consigo, começou a brigar, a ter demandas. Não haja briga entre nós e os nossos pastores. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se para a esquerda, eu vou para a direita. Quem é que precisava do amigo? Era Abraão que precisava de Deus ou Hashem que precisava de Abraão? Então, quem está classificando a amizade aqui não é Abraão dizendo Deus é meu amigo, porque nós não chamamos Hashem de pai. Tem um amigo mais íntimo que pai? Nós não chamamos Hashem de pai. Deus é o meu pai. Mas não, na opinião da revelação do profeta Isaías, é Deus que está chamando Abraão de amigo. Porque todas as circunstâncias em que Abraão é submetido, Abraão não desiste do quê? Ele não reclama, ele não questiona. Ele mantém o entusiasmo sobre a percepção que ele tem de Deus. Doente, a promessa demorando. Olha, Abraão, meu amigo, eu vou te ajudar. Eu vou te dar um filho, o filho da promessa. Quanto tempo levou para Deus cumprir o que prometeu a Abraão quando ele sai de Ur dos Caldeus? Quanto tempo você tem paciência de esperar os resultados numa relação de amizade? Quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Quanto tempo levou para Abraão receber de Deus o que mais desejava? 30 anos. 30 anos. 99 anos, Hashem pensava que, antes, ele pensava que o seu único herdeiro poderia ser Ismael. Depois, Eliezer. E definitivamente vem o filho da promessa, Yitzhak. E aí, por último, o que Deus pede a Abraão? Vai e ofereça o seu filho. Então, para nós definirmos o nível de amizade que temos de Deus, nós precisamos experimentar o quanto somos amigos de alguém. O quanto desejo ter amigos fiéis, amigos que estejam comigo nos momentos difíceis. Isso pode ser definido do quanto eu me disponho a ser amigo de alguém, não é? A emprestar de novo, a socorrer, a atender na madrugada. Alguém te liga 3 da madrugada, 2:30 da manhã. Olha, você pode vir me atender? Quando doente, quando falido, quando quebrado, quando humilhado, quando perseguido. É isso que define a amizade no maior grau de importância, que você fala, esse é o meu amigo. Por quê? O que testou aquela amizade? Não foi as festas, a fortuna, foi as dificuldades. As dificuldades vai classificando as amizades. De 1 milhão você chega lá embaixo com talvez 10 amigos, olha. Que te defenda, que te ajude. Bom, quando nós lemos o Salmo 110, o Salmo 110, o Salmo 110, ele fala de tempos,
messiânicos da era de Mashiach, que é um cântico de Davi, que essa missão ela compreende para 3 importantes pessoas do mundo. Como que Davi foi classificado pelo Deus de Abraão? Homem segundo o coração de Deus. Davi se importava com Deus a ponto de não aceitar os insultos de um incircunciso. No auge dos exércitos do rei Saul, surgiu um desafio a esse exército que era Golias, não foi? E Davi, quando nem alistado estava nas forças, ele disse, não pode um incircunciso falar assim contra o Deus de Israel. E se voluntariou. Se voluntariou para o desafio feito pelo filisteu. Era inconformado da casa que morava em relação à tenda onde habitava a arca. Então o Salmo 110, ele fala para 3 importantes pessoas da nossa história, que é de Davi um cântico, as palavras do Senhor ao meu mestre. Em outras traduções vai falar, as palavras do Senhor ao meu Senhor. Espera à minha direita até que faça os teus inimigos um escabelo para os teus pés. Sustento para a tua força, Senhor. Enviará a Sión. Governa entre os teus inimigos, tua nação, que compareceu voluntariamente no dia da campanha. Por causa da tua majestosa santidade do útero, desde a emergência tu possuis jovem inocência como orvalho fresco. O Senhor jurou e não bradará. Tu serás um sacerdote para sempre, de acordo com as palavras de Melquisedeque. Meu Senhor está à tua direita. Ele esmagará os reis no dia da sua fúria. Ele julgará as nações cheias de cadáveres. Ele esmagará o líder da terra poderosa. De um rio longo do caminho, ele beberá. Portanto, ele pode orgulhosamente levantar a sua cabeça. Nós temos um salmo que diz que Deus se aconselha com um amigo. Quem é um amigo que dá conselhos para Deus? Quando nós precisamos de um conselho, falar, estou comprando um apartamento e preciso da tua opinião. Que tipo de pessoa eu vou pedir opinião sobre a compra do imóvel? Eu vou olhar lá nas minhas listas de amigos, dos amigos que são bem-sucedidos na aquisição imobiliária. Um empreendedor, olha, estou vendo um apartamento, uma chácara, um sítio. O que você me diz dessa aquisição? Você está se permitindo se orientar por alguém que você julga ter experiência naquela área. É ou não é? A compra de um carro, uma graduação, olha o que você pensa dessa graduação. Tenho dúvidas. O que mais? Sobre um casamento? São coisas importantes na vida que nós pedimos a alguém que julgamos ser experiente e ter bons julgamentos naquela escolha. Olha, eu preciso de ter a tua opinião. Eu preciso do teu conselho. O Salmo diz que Deus se aconselhou. Deus se aconselhou com quem? Com quem que você se aconselha e desabafa? Com aquele que passou na classificação de melhor amigo. Os anjos que visitaram Abraão com 3 missões. A terceira missão era sobre decidir entre Sodoma e Gomorra, não foi? E eles consideraram entre si, vamos falar com Abraão? Porque ele ordenará seus filhos após si. Olha o shiur dessa noite que o Juan Pablo trouxe. Você que não assistiu, deve assistir. A linha que um homem
estabelece de 55 profetas à sua frente. Era disso que os anjos estavam falando. Porque todos os justos que vieram antes de Abraão, eles surgiram no cenário da humanidade, brilharam, foram excelentes e grandes homens, e eles desapareceram no cenário da história sem estabelecer uma linha contínua de pessoas justas que perseguissem essa amizade. É isso que nós ouvimos no shiur de hoje, dessa noite. Foi magnífico o shiur, inspirador. Alguém que diz, Lech Lechá, aí você traça na linha dele todos os justos que ele estabeleceu. Porque foi isso que os anjos consideraram quando Deus decidiu se aconselhar com o homem. Porque os anjos consideraram, ele ordenará os seus filhos após si. Aí você tem, entre homens e mulheres, grandes, justos, sábios, profetas, que estabeleceram uma linha contínua há 3.300 anos, até chegar em nós. Nós somos resultados desse homem, e era disso que os anjos estavam falando. Porque Enoque foi elevado, e cadê seus descendentes? Cadê os seus alunos? Quantos justos Enoque reproduziu? Noa, Metushalá. E aqui nós temos Shem. Shem foi destacado do Oriente. E nós temos esse homem estabelecendo uma linha contínua de justos, de piedosos, que vai cumprir a missão daquilo que Deus esperou do homem quando disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus volta a perceber com expectativas positivas através desse homem aqui. Aqui ele diz, Lech Lechá, vá por você mesmo. E lá no final é que eu posso ter a certeza se é você ou não. Então, os anjos consideraram isso. Lá no finalzinho, dizendo, e aí? Vamos consultar Abraão sobre a nossa outra missão? Então Deus decide se aconselhar com Abraão. Abraão, olha, estou indo para uma missão, há uma cidade perversa e essa cidade aumenta-se o clamor e eu decidi destruí-la. O que você acha? E ele diz, mas o Senhor já considerou sobre os justos que há naquela cidade? E se tiver um mínimo de 50 justos, o Senhor vai destruir aquela cidade? Então, quando que nós nos tornamos importante para as pessoas se aconselhar sobre decisões? Olha, pessoal, eu quero falar para vocês. Isso perdura no judaísmo há 3.300 anos. Fatos importantes, as pessoas consultam suas lideranças sobre passos importantes na vida, decisivos. Sobre aquisições, sobre negócios, sobre casamentos. É importante. É importante você ter as pessoas no seu rol de amizades que possa te dar direções, possa te dar as opções. Claro, a decisão ainda continua sendo tua, mas nós precisamos ampliar as opções daquilo que nós pensamos ser certo em fazer. Acha muito se aconselhar com alguém? No momento em que o próprio Deus decidiu se aconselhar com quem? Com Abraão. Então, quando o Salmo diz aqui, as palavras do Senhor ao meu mestre, quem é
que o Todo-Poderoso está chamando de mestre? Porque a Avot diz assim, que aquele com quem nós aprendermos uma letra de Torá, ele é o nosso mestre. Aquele com quem aprendemos uma palavra de Torá é o nosso mestre. E aqui, o Salmo 110, ele está remetido para 3 importantes pessoas, a Abraão, Davi e Mashiach. E disse o Senhor a meu mestre, e disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os seus inimigos por escabelo dos teus pés. Então nós temos aqui um salmo de Davi em que Deus chama Abraão de mestre. Mestre. Então, o experimento que nós temos socialmente, pessoal, ele define como nós podemos aperfeiçoar a nossa relação com Deus. O que você espera das pessoas, não é a coisa? O que as pessoas esperam de nós, de você. O que você espera de Deus e o que Deus espera. Então defina a tua relação com Deus da seguinte forma. Do quanto você se importa com as pessoas. Porque normalmente o que nós nos preocupamos? O nosso dia a dia, ele faz com que nós nos preocupamos do quanto que as pessoas se importam comigo. O quanto que as pessoas estão dispostas a se doarem para mim. É importante isso ou não é? Versus o quanto eu me importo com as pessoas. O quanto eu me importo com as coisas de Hashem. E o quanto que Hashem se importa comigo. Então, que tipo de resultado eu preciso? Você pode ter amigos que você ajudou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você ajudou, você se desdobrou, você se empenhou, você foi chamado 2 da manhã, você emprestou, você aconselhou, você socorreu, você resgatou, você curou as feridas. 10 vezes, 10, você se desdobrou. Qual a expectativa que você tem dessa pessoa? Qual é? Não é da que te ajudou, mas da que você ajudou ela. Qual é a expectativa que você tem? Quando eu precisar, quem que eu vou recorrer? Primeiro. Não é? Então, é por isso que Deus julgou Moabe muito severamente. O julgamento de Deus com Moabe ele foi mais severo do que o que ele determinou da relação de Israel com o Egito. O Egito matou nossas crianças, afogou nossos bebês, escravizaram os nossos velhos, as nossas mulheres, os nossos jovens, subjugando sua vontade a um totalitarismo arrogante. Mas quando Hashem julgou, por que ele foi mais severo com Moabe? Porque Moabe se mostrou ingrato a todos os favores que Abraão fez por causa dele. Porque foi para Moabe que Hashem diz assim, e se tiver 50 justos, o Senhor não vai salvar? E se tiver só 10? Foi por causa de Abraão que os anjos tiraram Lote de Moabe para fazer dele 2 importantes nações. E lá na frente, quando Israel pediu pão e água, Moabe lhe deu assim. Quando nós ajudamos as pessoas, nós nos dobramos 1, 2, 3, 4, 10 vezes,
Nós criamos uma expectativa de que quando eu precisar dela, eu tenho certeza de que ela me... Agora é eu que vou precisar da pessoa por quem eu me desdobrei 10 vezes. Eu que vou precisar dela. Agora mudou. Eu a ajudei 10 vezes, mas agora ela tem as condições de me ajudar. Vou ligar para ela 2h30 da manhã. Ela fala assim, pô, mas que saco, você não tem o que fazer não? Ligue para a ambulância, ligue para a polícia, pô. Como que você me liga 2h30 da manhã? E aí, qual que é a reação? Quel. Né? Decepção. Olha. É isso, pessoal, que define a nossa relação com Deus. É o que nós fazemos pelas pessoas e o que as pessoas fazem por nós. E o quanto estamos dispostos. Lá no finalzinho de 10 vezes, Abraham, ele não desistiu da amizade que Deus prometeu para ele. Entendeu? Ele não desistiu. Abraham não desistiu da amizade. Ele foi até o final. Por isso que quando Moshe, ele pergunta assim, olha, Hashem, tudo bem, eu vou aceitar a tua missão. Mas o que eu digo para os anciões sobre quem me enviou? Quando eles perguntarem, Moshe, quem te enviou? O que eu devo falar? Então Hashem diz assim, olha, Moshe, você vai lá e diga, eu sou o que sou, te enviou. Mas por esse nome, os teus pais não me conheceram. Sabe por quê, Moshe? Porque eu não fiz nenhum milagre, eu não fiz afagos, eu não dei nada para eles. Eles me amaram gratuitamente. Não abri o mar, não mandei pragas, não lutei contra os seus inimigos, não dei maná, não dei chuva, não dei nada. Eles me serviram de graça. É amizade ou não? Então, é como se Hashem tivesse, eu vou pedir licença dessa palavra, sacaneando Abraham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Foi Abraham gratuitamente investindo em uma amizade que ele queria a todo custo. Eu perdi gado na fome, na seca. Hashem é o único Deus. Ele não falava mal do amigo. Ele não chegava em Sara e falava, olha, Hashem me decepcionou. Não. Hashem falava, olha, agora saia do Egito e vá para o lugar. E ele saía e seguia. Então essa amizade colocou essa relação que era medida exatamente pela forma como Abraham tratava as pessoas. Quando nós falamos de filantropia, não teve ninguém no mundo que se importou tanto quanto o judaísmo. E isso, pessoal, é reproduzir discípulos do bem. Moshe recebeu a Torá do Sinai, transmitiu a Yehoshua aos anciões, os anciões aos profetas, e os profetas aos homens da grande assembleia, que instituíram 3 grandes princípios. Qual que é o primeiro? Formai muitos discípulos. Reproduza o maior número de pessoas que ame a Torá, que ajude as pessoas, que defenda a verdade. É isso que Deus viu em Abraão. Mesmo nos testes mais difíceis, ele tinha a grande disposição de ter... Qual que era a expectativa de Abraão? A permissão de ter um filho e reproduzir o legado de justiça.
reproduzir isso. Isso nos colocou aqui, com todos esses justos que passam pelas nossas gerações, nos dando as condições de permitir que o experimento social, que é o nosso laboratório, que define a nossa relação com Deus. O quanto você é amigo de Deus e o quanto Deus é teu amigo. O quanto você é amigo das pessoas e o quanto elas são suas amigas. Então, como que nós definimos essa relação? É na vertical ou na horizontal? Quando eu peço um favor dos céus olham para ver quantos favores eu tenho cedido. Não é mais ou menos assim? Ele não está condicionado porque o nosso Yom Kippur garante que a misericórdia de Hashem ela é inesgotável. E muitas vezes nós recebemos mesmo sem merecermos. Hashem no tribunal, às vezes o tribunal celeste, ele vai atender um pedido seu, mesmo que os seus votos sejam zeros. Porque é mais ou menos assim. Eu julgo que quando eu estou pedindo alguma coisa para a China, eu começo a prestar atenção da seguinte forma. Como que está o meu eleitorado? Eu tenho que perguntar para minha mãe, né? Se a minha mãe não aprovar, eu julgo que os outros ainda menos. É como se os meus resultados e os meus pedidos, eles estão condicionados ao público. Não tem aquele negócio, eu não tenho que agradar as pessoas, eu tenho que agradar. É verdade isso? Eu não me importo com a opinião das pessoas. Eu não importo o que pensam de mim. Eu quero que Deus me valide. O importante é que Deus veja o meu coração, as minhas orações. E que se dane o que pensem de mim, não é assim? Não é? Não. Para o tribunal celeste, o que pensam sobre você é relevante. Você tem que pensar que você é um candidato. Você é um candidato a um concurso público. Não é só um concurso público, uma prefeitura, a um cargo de prefeito, de executivo, de mando, de juiz, nada. Nós temos que pensar que nós somos candidatos a funções tão ou quanto importantes quanto essas, e que essas funções elas dependem da aprovação das pessoas que estão à nossa volta. Eu tenho um amigo Vidal que ele diz assim, eu tenho que garantir o meu eleitorado. Andando em São Paulo com ele, ele passa nos caixas. Quando ele está finalizando a compra, ele compra um chocolate e diz para a atendente, esse aqui é para você, querida. E causa uma reação numa pessoa desconhecida, que não devia nada para ele anteriormente. E ele diz assim, eu preciso garantir o meu eleitorado. Aí passando um pedinte por nós, aí ele fala, não, por favor, espere um pouquinho. Olhou a carteira e não tinha trocado e deu $50. O pedinte falou, mas como que eu uso isso aqui? A opinião das pessoas sobre você, ela é importante, sim. Como nós nos vestimos, como nós falamos, como nós nos comportamos. Porque aquele amigo que usou 10 créditos teu, ele pode ser ingrato.
ele pode te negar um favor quando você mais precisar dele. Mas não será assim com o tribunal celeste. Por quê? Porque Deus compra as suas causas. Não foi o que definiu a Moabe? Moabe não fez o que tinha que ser feito a Abraão. Ele não retribuiu um favor. Então, quando mesmo que a pessoa a quem você se desdobrou a ajudar, a socorrer de novo, a ajudar, a aconselhar, a curar, curou as feridas, salvou o casamento, salvou os negócios. E aí nós temos a tendência de pensar que essa pessoa, ela tem um crédito, você tem um crédito, você tem um saldo positivo com ela, e de que quando você precisar, ela vai te ajudar, ela vai te atender. Não é errado pensar assim, mas não podemos criar grandes expectativas. Ela vai fazer você desistir de ajudar as outras pessoas? Quando ela for ingrata com você? Ela vai fazer você desistir da opinião do que as pessoas pensam sobre você? Abraão recebia na sua tenda as pessoas que passavam por ali. Ele cedia o lugar, oferecia um banquete e ele falava sobre Hashem. Ele fazia as pessoas tomarem uma água e agradecer pela água. Ele fazia as pessoas comerem pão e recitarem Brikat Hamazon. Diz que quando os homens que apareceram na sua porta para lhe trazer a notícia do nascimento de Isaac, eles chegaram como anjos alados, não foi? Numa limusine. Não foi? Parou uma limusine em frente à tenda de Abraão, e quem que desce dali? Anjos alados. Já parou esse carro na tua porta? Para você oferecer um banquete? Meus senhores, por favor, não passe pela minha casa sem antes eu lhe oferecer uma refeição, uma hospedagem. Tome banho da viagem, lave os pés e vou ordenar à minha patroa que faça um banquete. Façam pães, ele disse. Façam biscoitos. Tragam carne, tragam queijo, tragam tudo. Não é para essa pessoa que nós oferecemos isso? Não é para aquela que desce de limusine e que para de limusine e desce dela com asas de anjo? Não é para essa que nós oferecemos essa cortesia? O que diz o Talmud? O Talmud diz que esses homens chegaram no formato de idólatras e não chegaram de limusine coisa nenhuma. Não sei se eram TJs ou outros, mas chegaram ali. E diz que o Midrash, que Abraham, quando percebeu a presença dos visitas, ele estava numa audiência com ninguém mais e ninguém menos que Hashem. Aí ele diz: Hashem, preciso pedir licença porque vou receber visita. Então, os nossos sábios ensinam que nós podemos pedir licença de sair da presença divina quando temos o chipzinho de visita. E qual que é a importância da visita para nós fazermos isso? O quão importante ela precisa ser para você falar assim: eu vou sair diante da presença divina para receber estranhos que se compareceram no formato de idólatras. Foi a esses, e não ao que chegou de limusine, que Abraão falou: não, por favor, não passem por mim sem antes lavar os pés.
ordenou que Sara preparasse um banquete, sem saber que aqueles homens lhe traziam a resposta de 30 anos de espera. Então, pessoal, as circunstâncias e os testes daquilo que Deus espera de você está nas pessoas que Ele manda no teu caminho, na tua vida. Ele manda pessoas chatas, intransigentes. As coisas parecem que é mais confusa do que nós podemos imaginar. Aquilo que Deus espera de você está na forma como nós tratamos na horizontal ou na vertical. Entendeu? Então, quanto maior for o número do eleitorado que diz eu voto no Adam, o Adam é muito bom, ele é honesto, ele me ajuda, ele é simpático, ele fala bom dia, ele me paga certinho, olha, ele é honesto. Então, quando nós acumulamos a opinião até dos idólatras, a opinião dos idólatras não é importante? Se o Pablo gosta de mim, o resto não é importante assim? Não. Até a opinião do teu funcionário é importante, dos teus colegas de trabalho, dos teus colegas de escola, dos teus vizinhos, do teu vizinho cristão, do teu vizinho muçulmano. A opinião deles é importante sobre você. Até os que te odeiam, eles podem te odiar, te invejar, mas há quesitos neles que eles te respeitam. Eles falam, eu odeio ele, mas eu preciso chegar nesse nível que ele é. Então nós vamos aumentando a aprovação de que precisamos do tribunal celeste. É muito importante isso. E nós aprendemos de quem? Nós aprendemos de Abraão. Então, se a Torá nos dá códigos de conduta sobre como devemos andar, isso nos mostra que a nossa missão de se importar mesmo com as pessoas que não poderão te retribuir aquele favor, aquele conselho, aquela ajuda. Quanto menos esperarmos das pessoas, menos nós nos frustramos. Porque nós nunca podemos desistir de fazer o nosso papel. Porque a vida vai nos propor as circunstâncias e nós precisamos ser na vida de muitas pessoas o anjo que ela está esperando. Com a resposta, com o conselho. Porque é desta forma que a Shem nos coloca. Quem é que estava no Egito quando Abraão teve que falar assim, olha, diga que você é minha irmã e não minha esposa? Quem que colocou aquela situação para Abraão? Foi o diabo? É o diabo que precisa testar as pessoas? O diabo precisa ficar testando e atentando as pessoas? Não. Não é. Então, pessoal, nós fazemos parte de um legado e que na nossa missão, que compete para a nossa geração, o que nós precisamos reproduzir? Olhe bem para aquelas situações embaraçosas, difíceis, os momentos e as pessoas que estão ali. Talvez no momento que você acha que merece ajuda no tempo certo, socorro no tempo certo, poderá vir situações talvez mais embaraçosas, mais difíceis. E aquilo vai fazer você desistir da sua missão, do seu papel? Não. Temos os nossos propósitos.
temos os nossos propósitos. E aí todo o nosso desenvolvimento, que é uma dica preciosa que eu estou dando para vocês, sempre vai depender da opinião que você tem das pessoas. Sempre vai depender da opinião que as pessoas têm sobre você. A opinião que você tem das pessoas é que você sempre está disposto a dar mais, mesmo quando você não tem de volta. Quando tiver alguém que tem gratidão pela tua existência, pelo teu conselho, pela tua amizade, pela tua ajuda, nós precisamos multiplicar, pela tua honestidade. Porque no 1.000.000 de amigos que nós temos, né, pode definir os que você julga ser o teu amigo, e a outra coisa são julgamentos de que esse mesmo 1.000.000 de amigos tem sobre você. Então, esse eleitorado, pessoal, ele é relevante. Dos esforços que você faz por pessoas que, a princípio, elas não mereçam. Você já teve que fazer alguma coisa para pessoas que não merecem? Porque a nossa tendência é ajudar quem nós achamos que merece. Merece o meu tempo, merece o meu dinheiro, merece minha atenção, merece os meus cuidados, merece o meu respeito. Então nós sempre tendemos a direcionar para as pessoas que nós julgamos merecer. Só que a vida nos coloca nesse grande laboratório. A sinagoga é um grande experimento aonde essas mitzvot elas vão sendo moldadas. Elas vão sendo moldadas com as mais diferentes pessoas. Então, depois da tua casa, pessoal, a segunda etapa do teste é a tua comunidade. E depois da tua casa e da comunidade é a vida social que nós temos. Seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo. Nós precisamos ter a opinião. Você precisa ter a opinião da tua esposa, o que ela acha de você. Você precisa ter a opinião da tua esposa. Você precisa ter a opinião dos teus filhos, do quanto ele é o teu eleitorado. Depois, no teu rabino, das mulheres da tua sinagoga, dos jovens da tua sinagoga, das crianças da tua sinagoga, dos homens da tua sinagoga. E aí, nós vamos para a terceira etapa. Não é? Por que as pessoas, nós falávamos na semana passada, por que as pessoas querem viver em kibbutzim? Porque você limita o nível de dificuldade. Aqui no meu kibbutz eu tenho o caleiro, eu tenho o serralheiro, eu tenho o açougueiro, eu tenho o enfermeiro, eu tenho o médico. O que mais que você tem no kibbutz? Tem o rabino. Todos eles falam shalom. Eu fui na padaria, sabe o que falaram para mim? Boker Tov. Eu falei, parece que eu estou no céu. Então nós limitamos, fala, não, eu vou ficar aqui. A minha esposa gosta de mim, meus filhos me elogiam. Não vou nem me arriscar em ir para a sinagoga, saber o que a Radassa pensa de mim. Melhor nem perguntar. Então, teve um amigo que falou assim, eu vou ficar em casa. Eu sou judeu, eu sou tão judeu em casa como na sinagoga. Eu falei, é verdade. Ninguém tem dúvida de que você é judeu lá e judeu aqui. Mas não é verdade que você está ampliando
as suas possibilidades, porque do contrário nós viveríamos nos montes, como os monges, numa sociedade fechada. Se não fosse assim, a Shem não nos teria nos espalhado para todos os cantos do mundo, para termos vizinhos cristãos, muçulmanos, ateus, bolsonaristas, petistas, comunistas, capitalistas. Nós temos que ter todos esses amigos, todos esses clientes. Quem é que te deu calote? Ele fala shalom. O que te enganou, ele fala boker tov. Então nós expandimos as possibilidades e aumentamos as condições. Abraham foi chamado de um lugar para exatamente aumentar essas possibilidades. Então veja o que diz a Haftarah. Quando temos as condições de ajudar, seja lá quem for, nós temos que ver isso como um bilhete da loteria, uma oportunidade. Veja isso. E se nós não esperarmos retorno, nós aumentamos as chances de ganhar. Entendeu? Porque nós aumentamos as expectativas sobre aquilo que acreditamos de que o Tribunal Celeste está julgando as nossas ações, mas quem é? As nossas testemunhas são o Yetzer Tov e o Yetzer Hará. Ele fala para o Tribunal Celeste, melhor não. A reputação desse judeu aí não está boa aqui não. O Yetzer Hará falando do Shemuel. Eu não ajudaria. Tem que ter o Yetzer Tov para falar, não. Olha o eleitorado dele, a mãe dele elogia ele. Os filhos deles também falam bem dele. Até o Pablo gosta dele. Então nós temos que ter esses instintos que vão vindo ao nosso favor. Os nossos esforços. Porque do contrário não seriam esforços. Né? São todos que gostam de Abraham. Que amam Abraham. Num contexto universal. Então, esses dias eu parei e falei, deixa eu analisar o que pensam as pessoas sobre Abraham. Dos que gostam, eu tive a opinião. E dos que não gostam, também. Porque, historicamente, você começa a analisar a reputação de Abraham, por onde ele passava. A Primeira Guerra Mundial vai se dar aqui, não vai? Os 5 reis, ele não vai resgatar seu sobrinho Lot? Os reis disseram a Abraham, olha, fique com os despojos da guerra e nos devolva os reféns. E Abraham falou assim, não, eu não ficarei nem com um cordão de tudo que foi tirado como despojo. Os meus homens, sim, tirarão o que eles quiserem e os homens e os despojos, os espólios, são teus. Para que lá na frente você diga, enriqueci a Abraham. Porque não fiquei nem com um cordão de tudo aquilo que foi trazido dos espólios. A guerra tem custo. Você colocar 318 homens para resgatar numa operação, uma operação à la Mossad, tem custo. Para cada projétil que o Hamas lança contra civis judeus,
Cada um custa $100 aproximadamente. $100. E cada projeto do Iron Dome que sai para bater aquilo no ar custa $50 mil. Cada disparo daquele que o Iron Dome dá custa $50 mil para deter $100 que pode matar um civil israelense. A vida de um judeu é importante ou não é para Israel? É importante. Israel já deu em troca de um soldado cativo pelo Hamas, ele libertou 1.000 prisioneiros palestinos. É importante a vida de um judeu ou não? É importante. Quando ele foi comprar a sepultura de Marpelá, os homens importantes estavam ali. Avron, que estava como proprietário de Marpelá, ele disse: não, meu príncipe, escolha o terreno e eu te darei, porque sei que és príncipe. O lugar que o senhor quiser para fazer a sepultura da tua morta, eu te darei. Ele já não tinha uma reputação de honra nesse momento? Ele não poderia fazer uso dessa reputação e aceitar o presente? Sim ou não? Ele falou: não, eu vou pagar. Escolha. Na nossa política isso chama-se tráfico de influência. A Câmara Municipal, para aprovar um loteamento com moradias, ela tem que dar um terreno para cada vereador que vai aprovar. Tem que ver quantos terrenos o prefeito vai ficar. Porque eles acham que tem reputação. Não, eles têm tráfico de influência. Eles estão no lugar que pode aprovar ou reprovar. Juiz que vende sentenças. E ele falou: não. E ele pagou. E pagou caro pelo terreno. A citação do Uriarru também. Depois de 3 anos de castigo severo que Israel sofreu pela escolha de Davi, o anjo que ele viu da janela do seu quarto estava sob as terras de Araúna. E Davi correu ao local e perguntou: quem é o dono disso aqui? Quem que é o proprietário disso aqui? Nessa aquisição, não é, Uriel? O que Araúna disse a Davi? Não, meu senhor. Está aqui os bois, os carros para fazer a lenha, o altar. Vamos oferecer sacrifício. E o terreno que o senhor quiser é teu. O que Davi disse? Não, epa! Não darei nada, meu senhor, que não me custe. Então, essas reputações, isso aí, até os inimigos sabem apreciar. Até os inimigos. Então, a reputação nós precisamos construir. E quando você tiver uma pessoa que não gosta da tua religião, que não gosta das suas crenças, das suas convicções, mas ele te respeita, então, pessoal, isso é muito mais do que ter eleitorado. Isso é uma reputação sólida de que os céus se mobilizam para ir à sua defesa. As terras, as águas, o universo, ele passa a se movimentar em favor de todo judeu que constrói essa reputação. E eu vou falar para vocês, pessoal.
são milhões de judeus que têm essa reputação. São milhões de judeus que construíram reputação de pessoas que vão para a missa, de pessoas que vão para a escola dominical, para as pessoas que vão para a mesquita, elas vão rezar tendo judeus de quem ela tem respeito. Olha aí o nosso apresentador, Dom Isaac Abravanel. Pergunte para as pessoas que trabalharam para uma das suas grandes empresas. Pergunta as experiências. Né? Elas não mudaram de religião trabalhando para ele. Elas não passaram a serem judeus ou judias. Mais respeito. Ismael, ele aparece nesse cenário, ele não pode passar desapercebido, porque a leitura inicial do Juan Pablo Leguizamon, a primeira ali, diz assim: e Sara, a mulher de Abrão, não lhe deu filhos. Lembra? Lembra dos 10 testes? Parece que Sara já está desistindo. Não parece? Sara já desistiu. Sara já está começando a dar uma ajudinha para Deus, porque ela acha que a Deus não pode cumprir a promessa. Você já tentou ajudar Deus? Quantas vezes nós nos pegamos ajudando Hashem? E às vezes, e na maioria delas, é para as coisas que nós mesmos precisamos. Eu preciso ter uma resposta, e que tal se Hashem fizesse eu ganhar na loteria? Na Mega Sena. É uma possibilidade, eu vou criando os campos, né? Ganhar uma herança de repente eu acordo e tem alguém falando: olha, você é herdeiro. Então nós começamos a pensar nas possibilidades dos canais pelos quais a Hashem pode nos ajudar. E Sara, mulher de Abrão, não lhe deu filhos. E ela tinha uma serva egípcia, Agar, e disse Sara a Abrão: olha, eis que me tem impedido o Eterno de ter filhos. Vem, rogo a minha serva, e talvez terei filhos dela. E escutou Abrão a voz de Sara. Escutou Abrão a voz de Sara. Agar, ela foge da presença da sua senhora, não foge? O que mudou? O que mudou é que Agar, depois de conceber, Sara começou a sentir-se desprezada. Começou a sentir-se desprezada. Falar, parece que eu fiquei de segundo plano para minha serva. É como se Abrão chegasse em casa e perguntasse: como que está o bebê? Ou se Agar a provocasse e se antecipasse com as notícias. Criou um cenário, né? Criou um cenário de que o que Sara começou a fazer? Pelo jeito, Agar não lavava louça, não fazia faxina, ela tinha uma vida mais tranquila. E aí, a mão de Sara começou a pesar. Né? A mão de Sara... Obrigado. A mão de Sara começou a pesar. Então, a indicativa é de que Agar tinha uma vida mais tranquila como serva, e principalmente sendo a mãe de Abrão, sendo a mãe do filho de Abrão. E aí ela começou a pesar a mão. Faça a faxina aqui, limpe isso aqui, dá aquilo ali, faça aquilo ali. Aí Agar foi. E quando Abrão chegasse, não tem que estar aqui não. Vá para o teu lugar. E foi criando. Eu tô trabalhando aqui, viu, pessoal?
Eu estou imaginando aqui as tretas. O que Agar faz? Fugiu da opressão. Fugiu. Quem que foi atrás dela? Quem que foi atrás dela? Hã? Quem que sentiu falta dela? E aí, o anjo de Hashem foi atrás dela. O anjo de Hashem e disse a Agar: eu sou serva de Sarai. E de onde vens e onde vais? De diante de Sarai, minha senhora, eu fujo. E o anjo do Eterno disse: volta a tua senhora e humilha-te debaixo de sua mão. E disse-lhe o anjo: multiplicarei tua semente e não poderá ser contada de tão numerosa. Não foi uma distração divina o nascimento de Ismael. O que Sarai fez estava exatamente no script da criação do universo. Porque já foi dito aqui na mesa do manhã, o Shaul disse, que Avram, ele foi constituído e mereceu ser chamado de Avram para Avraham. Por quê que precisou mudar o nome dele? Porque antes ele era só pai de Harã. E agora? Ele foi chamado para quê? Ele foi chamado para ser pai de uma multidão de nações. Então, Agar, ela estava no programa. Quando o faraó indenizou Avram por causa de Sara, o que ele deu para ele de indenização? Quem se lembra? Agar. Deu Agar como serva, prata, ouro e muito gado. Então Agar estava na programação. Na programação de quem, pessoal? De quem? Então a opinião de Sara diz assim: olha, Hashem tem me impedido de lhe dar o filho. O problema está comigo. Então toma minha serva e cumpra. Então quando Agar foge da opressão de Sara, o anjo diz assim: ei, de onde você está vindo e para onde você vai? Ah, eu sou Agar. E de onde você está vindo? Do trabalho de minha senhora Sarai. Então te digo, volta-te e te humilha-te debaixo da mão dela. Porque da tua semente eu farei o quê? Multiplicarei tua semente, não poderá ser contada de tão numerosa. Ismael começou a mexer com a cabeça de Avram. Falou, poxa, faz sentido. A egípcia é descendente de quem? De quem que o Egito é descendente? O Egito é descendente de qual filho de Noa? Quem se lembra? Qual filho que foi amaldiçoado? Filho de Rã. Que foi sujeito a servir seus irmãos, ser escravo. Então, o filho da escrava com o filho de alguém que é livre
pode ser uma junção. Pode ser uma junção. Pode ser um concerto divino. Hã? Não. Ah, não, é Ram. É Ram. É Cão. O Jafé, ele é o filho formoso de Noa. E dele descendem exatamente os gregos. Os gregos são descendentes de Jafé. Shem, Ram e Jafé. Então Ram foi o que descobriu a nudez do pai Noa, a quem ele amaldiçoou, dizendo: será sujeita a seus irmãos. Estará sujeita a seus irmãos. Será escravo. Né? E o Egito descende de Ram. Agar é egípcia. Avram, descendente de Shem, que inclusive aparece no Salmo 110, né? O Salmo 110 diz que a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque é o que vai ao encontro de Avram, dizendo: bendito sejas tu. Pensou? O pontífice com quem Deus se relacionava, ir ao teu encontro e falar: olha, toma o vinho e come o pão, porque és benditos de Deus. Melquisedeque foi ao encontro de Avram, dizendo: bendito és tu, ó Avram, do Deus Altíssimo. Foi a ele a quem Avram deu o dízimo de tudo, o Maaser, no primeiro momento da história. Então, parecia ter sentido Abraão sobre seu filho, e agora ele está pensando numa multidão de nações. De que, olha as características do filho. Será numeroso e não se pode contar. O que diz mais sobre ele? Diz assim: será selvagem, as mãos dele estarão sobre todos e as mãos de todos estarão sobre eles. O que isso quer dizer? Não parece bárbaro, né, que o terrorismo, por exemplo, a forma mais chocante de terrorismo foi agora desse Estado Islâmico, o ISIS. A selvageria que eles cometem exatamente pelas suas crenças, suas convicções. Eu vi cenas do Estado Islâmico parando trabalhadores no Egito, com caminhões, assim, com frotas de caminhões, e eles se colocaram naquelas estradas, eles faziam parar aqueles caminhões, e aqueles motoristas eram egípcios, eles eram árabes, eles não eram cristãos e nem judeus, e eles desciam já na mira de armas, e eles tinham que se ajoelhar e recitar frases ou textos do Alcorão. E aqueles que não recitavam os textos do Alcorão, eles eram fuzilados ali, mortos, ou sangrados no pescoço. Era uma cena chocante que eles criaram no mundo sobre aqueles que eles consideram ser infiéis. E é uma selvageria que ela passou da Idade Antiga para a Idade Média e está no período pós-moderno. Nós vivemos isso, estamos nos acostumando com esse comportamento, passando todo esse período, porque o Islã ele só vai tornar conhecido a partir do século VI. Não é? A partir do século VI da história da Era Comum. No século XII, nós já tínhamos as cruzadas. Ela passou de todos esses períodos. Essa é uma característica. Ele será selvagem. Olha aqui os bárbaros, né, os vikings. Né? Quem são os vikings, os bárbaros? De que as séries dão a natureza de selvageria. Quem eram eles? Aonde eles estão hoje? Cadê os historiadores aqui para me ajudar? Fala, professor.
Hã? São povos da Europa, não é? Essa semana nós vimos a barbárie em Amsterdã, na Holanda. Judeus que participavam, israelenses que participavam do jogo de futebol foram cercados e lixados, como no evento que nós vimos nas noites dos cristais quebrados. Mas não foram os vikings que fizeram isso. Foi uma presença muçulmana que entrou para dentro da Europa. Cadê os cruzados que invadiram o Oriente Médio para defender? Cadê eles? A cruzada foi vencida. A cruzada foi vencida pelo progressismo e um desejo comum de um antisionismo. Hoje, os muçulmanos, eles invadiram a Europa sem resistência. Porque o que o Papa considera ser terrorista é o que Israel está fazendo na faixa de Gaza e no Líbano. O Papa não tem preocupação sobre quantas igrejas se tornaram mesquitas mais. Não tem mais essa resistência. O Papa não tem preocupação sobre quantas pessoas foram mortas, estrupadas e sangradas no dia 7 de outubro. É um pacifismo de que a guerra das cruzadas, elas foram superadas. Os cruzados foram vencidos. Porque os cruzados se tornaram os cavaleiros de Cristo. E os cavaleiros de Cristo se tornaram os inquisidores. Quem que os inquisidores perseguiram? Judeus. Depois que o Papa extinguiu os cruzados, porque depois que eles não tinham mais ocupação nas suas guerras de conquistas, eles se tornaram um problema para a igreja. Então a igreja precisou acabar com a ordem dos cavaleiros templários e Portugal ressuscitou isso trazendo os cavaleiros de Cristo, não sei o nome da ordem. Alguém pode confirmar aí, o Google vai falar para você. Como que é, professor? É isso mesmo? A coroa portuguesa instaurou esses cavaleiros e eles se tornaram os inquisidores. Peritos em inquirir, impor, investigar e perseguir através das fronteiras. Os vikings estão levando as bandeiras do LGBTQI+. Eles estão tremulando as bandeiras da liberação da maconha, do aborto. Se tornaram passivos e reféns. Cadê os vikings? Estão na Netflix? Porque as suas fronteiras foram tomadas. Não foi o Hitler que perseguiram os judeus nesse jogo de futebol em Amsterdã. Foram? Os temíveis vikings estão dominados. Mas não ergueram as armas. É uma dominação progressista. Mudaram seus valores e tornaram-se reféns deles mesmos. Entenderam, pessoal? A mudança do mundo em tão pouco tempo. E aí, quem passa a dominar?
quem passa a ter as possibilidades. Por quê? Você pode tentar implantar uma dominância cultural em várias partes do mundo. A cultura babilônica foi herdada pelos gregos, os gregos foi herdada pelos romanos e os romanos pela cultura ocidental de que hoje é dominada pelos Estados Unidos. Uma cultura dominante. Mas olha para o cenário da história, quantas vezes o Ocidente conseguiu impor sua cultura dentro de uma religião de dominação muçulmana. Não tem. Olha o Afeganistão. Foram gastos trilhões de dólares para impor uma democracia ocidental no Afeganistão. Depois de 21 anos, tudo muda em questão de 2 ou 3 semanas e volta para o que já era. Não foi a força, não foi o dinheiro. Então, nós estamos falando desse aqui. Selvagem, suas mãos estarão sobre todos e as mãos de todos estarão sobre eles. Quando nós nos damos a conhecer esses traços que a Torá nos dá, nós nos autoconhecemos e nos autodeterminamos a partir das mudanças de que esses povos constituem para a nossa geração. Para o Brasil, o islamismo não representa uma ameaça para os nossos jovens que vão para os shoppings ou de atentados terroristas, não. Eles estão esperando enquanto o progressismo faça isso por si só. Não precisa ter uma espada erguida no momento em que as universidades erguem as bandeiras do Hamas, do Hezbollah, as bandeiras do LGBTQI+, o aborto. Não precisa ter uma única espada para deter a cultura. Isso é feito. Não precisa ter explodindo shoppings, hotéis, sinagogas e igrejas, não. Suas mãos estarão sobre todos e as mãos de todos estarão sobre eles. É tão numeroso que não se poderá contar. Ela já ultrapassou o cristianismo. O islamismo hoje é a maior religião. O judaísmo não é proselitista, ele não está nessa disputa. Mas o cristianismo é proselitista. Então na Europa você não tem. Na Europa você tem igrejas que estão se tornando, templos de igrejas que estão se tornando em mesquitas. Os calendários sagrados e os feriados importantes e as movimentações nas praças diz respeito a uma religião muçulmana e não cristã. Isso é um traço. Depois nós vamos falar sobre Esav. Nós vamos falar sobre Esav, porque Esav ele só reage sobre circunstâncias, sobre ameaça de vida, porque ele é um caçador. Esav é um caçador. Ele tem reações. Então Abraham, inevitavelmente, ele foi constituído para ser pai de uma multidão de nações. Nós estamos falando sobre, no momento em que nós vivemos esse conflito árabe-israelense, quando Israel ele teria assinado o famoso e histórico Acordo de Abraão. Seria colocado na mesa um descendente de Jacó com um descendente de Ismael para assinarem acordos de diplomacia, acordos de paz. O acordo de paz. Os conflitos de interesse são distintos. Nós lidamos contra, a nossa luta é
não é contra o cristianismo, não é contra o islamismo, nossa luta não é contra nenhuma das outras culturas. Qual é a nossa luta? A nossa luta é contra o radicalismo, contra o fundamentalismo violento e terrorista. É contra isso que lutamos. Quem determinou o nosso espaço geográfico não foi Theodor Herzl, foi Abraham. Deus disse: olha para a direita e para a esquerda, e eu darei esse território aos teus descendentes. Antes de que surgisse o islamismo do século VI, antes que surgisse o cristianismo no século I, nós já estávamos lá há muito tempo naquilo que Deus determinou aos nossos pais. Abraão, Isaque e Jacó. E não há em outro lugar que podemos defender o nosso lugar de existência. É ali. Então, quando nós conhecemos sobre a origem dos povos e as suas contribuições, porque as suas contribuições, elas não podem ser ignoradas. O papel que os descendentes de Abraão tiveram na existência humana. Quando o cristianismo estava perdendo seu ponto de equilíbrio, no século VI, ele vai ser confrontado exatamente com o surgimento do islamismo. Vai surgir. E foram eles ordenados a castigarem a apostasia judaica. Foram eles determinados. Sabe por quê? Devarim diz assim: e lá, entre os povos, vocês serão espalhados. Ali, vocês servirão os vossos inimigos com angústia e aperto. Lá, vocês servirão os deuses de pau e os deuses de pedra. Dos judeus que foram convertidos ao Deus de pau, representa o quê? O que representa o madeiro? O cristianismo. E ao Deus de pedra, representa o quê? O islamismo. Não é? Nós fomos espalhados entre todos os povos. E qual que é a nossa missão meio a tudo isso? Não se trata de expansão de território, de ouro, porque Israel não tem nada das riquezas pelas quais os povos brigam e se enfrentam. Não tem petróleo. Tem petróleo em Israel? Tem reserva de minério, de ouro, de prata, ou de qualquer outro minério precioso? Tem. Tem águas. Hã? A água sim vai ser um recurso disputado pelas grandes potências. O que Israel tem de tão precioso para chamar a atenção do mundo conhecido? Então, são sobre esses povos que nós temos que influenciar. Né? Temos que influenciar da forma mais positiva os nossos desafios. É influenciar dos lugares de onde nós estamos, trazendo contribuição para o mundo, porque as expectativas são diferentes da visão de que tem o cristianismo, da visão de que tem o islamismo, em relação ao que nós temos. Para ter a riqueza, o paraíso e 70 virgens, o muçulmano ele só pode obter isso da onde? Da onde que ele pode pegar a posse disso? Do pós-vida. Só do pós-vida. Não é?
Então, todos os prazeres de que eles se negam, eles estão se reservando para o que o pós-vida possa lhe dar. E o cristianismo? O cristianismo, ele usa e abusa, mas num dado momento, por que eu vejo vídeos assim de grande repercussão quando diz que um sequestrador, um traficante, ele se converte ao cristianismo. Por que ele se torna tão relevante para esse público? Não é? Ele vai lá na frente, parece que ele lota um estádio e fala assim, o Beira-Mar se converteu. Aí o Beira-Mar vai lá e fala, olha, ele fala os nomes das suas divindades e diz assim, eu matei, eu mandei matar, eu traficava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Qual a reação que provoca no público? Então, quando Esav, ele perde assim, ele chega assim no ápice do abuso de todos os recursos, ele chega no momento que ele diz assim, opa, agora eu preciso parar aqui e preciso mudar meu comportamento. Aí ele se torna quase que um monge. Ele rompe todas as relações com o que o cristianismo chama de esse mundo jaz no maligno. Aí ele rompe com a riqueza, ele rompe com todas as coisas e ele passa a se dedicar a uma vida mais estrita para que ele possa garantir a passagem no reino dos céus. São crenças, estou só fazendo os comparativos, isso não é. São as expectativas. Mas nós não podemos perder as razões, nós judeus. Por quê? O nosso ápice é exatamente traçar a relação de um convívio entre o Olam Hazé e o Olam Rabá. É saber usufruir de toda a riqueza que a vida e o mundo nos dá nessa vida. Nessa vida. O nosso Olam Rabá depende do sucesso de como nós seremos um bom gestor no Olam Hazé. Você precisa de mais dinheiro, você precisa de uma casa nova, você precisa de um sítio, de uma fazenda, de aumentar suas instalações, suas empresas, precisa, mas vai fazer o que disso aí? Do que nós vamos fazer? Então, quando nós sabemos transitar entre o Olam Rabá e o Olam Hazé, esses recursos, eles passam a estar nas mãos de quem sabe fazer o maior número de... Quem precisa de voto? O maior número de benefício, de atendimento, de ajuda, de socorro, de exaltação, de promoção. Quantas pessoas você vai fazer discípulo, né? Discípulo não de proselitismo, mas de pessoas que vão imitar suas ações. Então, tudo que nós recebemos, pessoal, do que temos hoje, ele é a demonstração das nossas capacidades que vamos estabelecendo nesse trânsito e no mundo em que nós estamos. Se nós formos boas pessoas aqui em Curitiba, seremos também em São Paulo ou não? Seremos também em Nova York ou não? Seremos. A nossa capacidade de produzir, não temos preguiça de trabalhar, não temos preguiça de pôr as mãos na massa e sabermos distribuir os recursos sem abrir mão dos seus prazeres. E eu digo prazeres, os prazeres que tornam-se proibidos para outras religiões, são os prazeres que nos conectam com os céus. Quais são esses prazeres? É a satisfação, é a honra que nós acumulamos pelo maior número de pessoas que vão passando pela nossa vida.
Sabe as pessoas que passam por você? Quantas dessas impressões nós deixamos boas e ruins, né? E nós nem precisamos ficar milionários para deixar boas impressões. Porque as ruins não é difícil deixar, saber como fazer. As difíceis são as boas. Então, nós estamos aqui exatamente para promover o bem de quem? Da minha família? Da minha comunidade? Nós temos que ampliar a possibilidade de ajudar todos os povos. Todos os povos. Facilitar a vida. Naquilo que nós fazemos, nós temos que saber como lidar. Por que Israel tem interesse num acordo de paz com o mundo árabe? Porque são nossos irmãos. Por que os Estados Unidos hoje e muitos países do Ocidente ajudam Israel a se defender das ameaças extremistas? Porque somos irmãos. Temos papéis distintos nesse mundo. E eles são filhos de quem? Do mesmo pai. Os nossos irmãos que fazem o sinal da cruz, quem que é o pai deles? E quem que é o pai de Esaú? Isaac. Não é? E quem que é o pai de Isaac? Então, o patriarca Abraão, ele é patriarca de quem? De quais povos? De todos os povos, pessoal. Então, Shilomo, quando inaugurou o Beit HaMikdash, ele diz: essa casa será chamada casa de orações de todos os povos. E eu não sei se estou pronto para fazer aliar. Né? Então, nós nos satisfazemos com as coisas boas que são realizadas com os nossos recursos. Você não se sente bem quando você faz uma tzedakah? O difícil é você se livrar, porque assim, nós somos pessoas muito bem intencionadas, eu não tenho dúvida. Todas as pessoas. Aí nós decidimos pelas coisas boas a serem feitas. Nós sabemos quais são as que têm que ser feitas. E aí nós decidimos, mas quando nós decidimos, isso vai nos custar. Vai nos custar. E às vezes com riscos. Não é? Você fala assim, eu vou receber uma indenização e vou ajudar uma causa. Vou ajudar uma causa. E eu vou dar 300 mil reais para essa causa. Aí você pega 2 milhões para tirar 300 mil, não é uma coisa difícil de tomar uma decisão? 300 mil de 2 milhões, não é? Já não pesa na hora lá de fazer as programações? Já não é meio pesado? Então, eu estou dando exemplos de que a intenção de quando o recurso não existe é uma. Quando eu receber, eu vou dar 300 milhões, eu vou dar 300 mil, né? Eu vou dar 300 mil desses 2 milhões. Aí a pessoa está ali. Quando os 2 milhões chegam na mão, você já tem outros programas junto com os 300 mil. Tem ou não tem? E na hora de você fazer o Pix assim, o dedo começa a travar. Você fala, poxa, por que eu fui tão radical, né? 30 mil já não estava bom? 30 mil já ajudava bastante, pô. Por que eu fui tão rigoroso comigo mesmo? Então, nós hesitamos, porque a Torá ela fala exatamente sobre isso. Sobre o endurecer do coração e depois o que acontece? Então, a Torá ela fala de uma proibição. Ela diz assim: não endurecerás o teu coração e não fecharás a tua mão. Então, antes de fechar a mão, o que acontece? O coração endurece.
E o coração endurece sobre as coisas certas a serem feitas, mas que tem custo. Porque você dá 300 mil de 1 bilhão é moleza. Você dá 300 mil de 500 mil é... Epa! Já mudou. Mas quando nós conseguimos passar essa etapa, você fala assim, pô, eu vou ajudar tal pessoa. Eu vou ajudar tal pessoa. Eu vou ajudar tal pessoa. Você está lá mantendo aquela ideia fixa. Quando você chega perto de ajudar tal pessoa, você tem que... Paz. Até que você não faça, né? Você começa a viver aquela divisão da alma. Olam Rabá e Olam Razê. Olam Rabá e Olam Razê. Olam Rabá e Olam Razê. A internet começa a bugar. Né? Quando você fez, pronto, você estabeleceu a conexão e você recebe uma energia boa. Não é? Nós passamos a receber energia boa. Então, essa é a grandiosidade na vida e com a riqueza que nós temos hoje. Entendeu? A riqueza que nós temos hoje é a saúde, é o nosso trabalho, é a nossa Parnasatová. E esses recursos, eles vão sendo entregues na medida que nós aumentamos os nossos potenciais, as nossas capacidades, entendeu? Nós vamos aumentando, mas não sem testes. Nós começamos a ajudar Deus, não é? Porque quem ajuda o pobre faz o quê? Empresta a Deus. Aí você faz um empréstimo, 2 empréstimos, 3 empréstimos, 4 empréstimos. No quarto nós já começamos a esperar. Quando que ele vai pagar? Ele vai pagar quando? E nós já mandamos aquele SMS, né? Colocamos o call center para ficar ligando, achando, lembra-te de nós. Quando chega na cesta de Sedaká ou a coisa que você vai fazer, você fala, rapaz, está ficando duro. Aí vai de novo. E aí nós vamos quebrando os bloqueios de cada limitação, que cada um de nós temos dificuldades diferentes, limitações diferentes, expectativas diferentes. Nós não podemos subornar Deus. É diferente. Subornar Deus. Eu faço uma coisa muito errada e falo, agora eu vou fazer uma tzedakah. Isso é o quê? Suborno. Eu vou fazer uma coisa errada, mas eu compenso aqui. Eu construo uma sinagoga depois e fica tudo certo. Isso é o quê? Isso é subornar. Não é sobre isso. Isso não é tzedakah. Isso é suborno. Deus aceita suborno? Não. Então, a coisa bem que nós temos que fazer são das intenções de melhorar o mundo. E para melhorar o mundo, pessoal, não é sem dificuldades, não é sem testes. E ele precisa começar da onde? Essa melhoria? Da tua casa, pessoal. Da tua casa, o ambiente que você mora, o ambiente que sua família mora. Você conseguiu melhorar a tua casa? E agora? Qual outro mundo que nós precisamos consertar? A nossa comunidade. A nossa comunidade. A nossa sinagoga, as pessoas que rezam na minha sinagoga. Né? Tem pessoas que têm capacidade de unir as forças. Olha, tem uma situação aqui que precisa ser resolvida. Ele sabe juntar os pontos e unir as forças e resolver aquela demanda mais fácil. Então, são os mais diferentes capacidades que nós reunimos. Aí, nós concluímos a nossa comunidade, e o que nós vamos consertar agora? Tornamos pronta essa casa para ser chamada a casa de oração de todos os povos?